esse ano, em 2025, lança um dos filmes sobre cachorros mais emocionantes do ano, o filme Caramelo, um filme da Netflix dirigido por Diego Freitas. Então, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu quadro Revendo e Relendo, onde eu vou pegar histórias de livros, filmes, séries e não tem jogos e tudo mais, é só livros, filmes e séries. Vou contar a sua história até o final e vou fazer uma avaliação dele de acordo com alguns tópicos. E como hoje vai ser um filme, vai ser os tópicos padrões para um filme, com atuação e personagens. E para os filmes, os tópicos serão protagonista, atuação, personagens secundários, trilha sonora, história e final. E de acordo com o subgênero dos filmes, eles podem ter dois subgêneros, dois tópicos bônus. E como o Caramelo tem um subgênero de drama, os dois tópicos serão mensagem e emoção, né? Se o filme é emocionante, se passa alguma coisa e tal. Aí eu vou passar pelo filme todo e vou dar a minha nota final para cada tópico do filme no final do vídeo. Então já deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então simbora começar a reassistir o filme do Caramelo. Hoje eu sou pobre, não tenho dinheiro pra fazer a transição braba não, vai ter que ser assim mesmo, vai ter que ser assim. O filme já começa com uma cena de um carro deixando uma caixa no meio da estrada e a gente escuta barulhos da caixa e percebe que a caixa ela tá se movendo sozinha, né? Se mexendo lá, e quando a caixa abre, a gente percebe que é um filhote de cachorro vira-lata caramelo. Mas pô, cara, maldade com o bicho, né, pô? Logo um filhote, pô, tadinho. Pô, Netflix. E esse caramelo começa a correr na direção do estado da cidade de São Paulo. Guilherme, como é que você sabe que é São Paulo? Tinha uma placa de todo tamanho escrito São Paulo 23 quilômetros. Depois disso, o filme dá um time skip de 3 anos. Ou seja, tem 3 anos que aquele vira-lata caramelo tá nas ruas. E ele tá lá, no vira-lata caramelo tá caramelando, né? Roubando comida dos lugares, correndo atrás dos motoqueiros de rua, que não pode faltar, né? E quando o caramelo tá lá fazendo seu trabalho, né? Conhecemos Pedro, o protagonista desse filme, e descobrimos que ele é um cozinheiro de um restaurante e tá falindo. Falindo não, mas assim, a imagem dele não tá indo muito boa por causa de uma mulher, né, que faz uma avaliação crítica lá no restaurante toda vez. Então ele precisa fazer alguma coisa para conseguir salvar o restaurante. E no meio da conversa entre o Pedro e o açougueiro que fornece as carnes, né, o caramelo aparece fazendo sabe o quê? Coisa de caramelo, né? Ele foi e roubou a linguiça do açougue. Em vez do Pedro expulsar, né, caramelo, fazer como qualquer pessoa, ele vai calmamente, vai, rala, quietinho pra não, né, para não revelar o caramelo, que X9, né? Ele faz calmamente lá o cachorro sair e o cachorro sai com a linguiça na boca. Ixi. E agora vem uma cena que, cara, parece muito uma cena de dois cowboys se enfrentando no filme de Velho Oeste. O caramelo tá lá fugindo da açougue quando ele tromba com uma gangue de cachorros, né? Com um pastor alemão, um vira-lata pastor alemão como líder. E esse pastor alemão começa a perseguir o caramelo, que na mesma hora, né? Solta a linguiça e começa a fugir. Enquanto o resto da gangue comeu a linguiça lá, banda de miserável. Deixou o pastor alemão na mão, deixou assim, vai lá, persegue ele, eu vou ficar aqui comendo, beleza. Cara, e vem uma cena de cinema, que é absoluto cinema de perseguição de cachorros. Digna de cinema. E no meio da fuga, o caramelo é cercado pelo pastor alemão, que fica frente a frente. Tipo assim, só faltava aquela música lá. E vai num arbusto seco rolando. Cara, só faltava essa. Se tivesse isso, cara, ia ser aqui, ó. Absolute cinema. Eles ficam frente a frente. Você fica esperando assim. Ele vai atacar? Ele não vai atacar? Quem que ataca primeiro? Mas quando você menos espera, o caramelo pula na caçamba de um carro e foge com o estilo do pastor alemão. E por coincidência, era o carro do nosso protagonista Pedro. Nem um pouco inconveniente, né? E o caramelo foge a uma música de estilo. Escuta essa música de estilo aqui, ó. Cinema. Cara, essa música é muito boa, cara. Eu viciei nessa música, Chiclete. Mano, essa música é muito boa, sacanagem.
boa, cara. Essa música é muito boa. E no meio dessa música, o Pedro quase atropela uma menina que tá com 6 cachorros, mais ou menos. E olha, quanto bicho em todos 6 cachorros. Mas calma, ela não é uma figurante qualquer não. Ela vai aparecer mais pra frente do filme e vai ser bem mais importante também. E quando ele finalmente chega em casa, na verdade não era a casa dele, era um restaurante. Trolei vocês, era um restaurante que ele trabalha. E o Caramelo, obviamente, vai junto com ele. E lá da cozinha que ele trabalha, só tem o Pedro lá. O restaurante está fechado, só tem ele lá. Digo, só tem ele e o cachorro. E ele tá preparando um prato. Daí você pensa assim, nossa, Guilherme, ele vai fazer um prato, assim, cheio de carne, picanha, uma coisa chique assim. Gosto francês, lá, morrendo de la vite. Mas não vai ser assim, né? Mas não, ele faz uma coxinha de carne que eu mandaria pra dentro fácil, cara, muito bonita. E quando ele termina de fazer algumas coxinhas, chega a Paula, uma amiga dele. E ela fala algo como, Pedro, por que você não vai um date, uma academia, ver um filme, assistir caramelo, se inscreve no canal do Jovem Crítico, é muito bom. Aproveita mesmo a vida com essas coisas, tá ligado? Daí o Pedro vai e fala, mas é assim que eu aproveito a vida. Ou seja, ele descobre que o Pedro não tem tanto hobby além de cozinhar, ele não faz tantas outras coisas da vida. Depois disso, ela fala pra ela experimentar a coxinha que ele fez, né? Que ele acabou de fazer. E ela elogia e fala que tá muito bom, mas ela fala que, ó. Ela fala assim, ó, se tu pensar em falar essa ideia pro Ivan, o chefe dele, né? Cara, é melhor esquecer. Porque ele não coloca nada de novo no menu. Ele só trabalha com o menu padrão, não coloca nada de novo. Aí a cena já corta pro restaurante e com a mulher, uma mulher lá, a dona do restaurante, reclamando com o Ivan, dizendo que geral tá reclamando da demora dos pratos. Mas o Ivan nem escuta, ele meteu um. Tipo assim, demorando, acontece, né? Acontece. E a cena corta de novo pro Pedro entregando uma carne pro Ivan. Mas depois disso, ele sente uma misteriosa dor na cabeça. O Pedro fica com uma dor aqui, sabe? Mais ou menos. Não, desse lado que tá certo. Então ele vai para fora do restaurante para esfriar a cabeça e já toma um remedinho lá. Ou seja, o Pedro já sente essas dores de cabeça há muito tempo, mas não tratou seus, não foi fazer um exame. Ele acha que é só enxaqueca, mas mais pra frente do filme descobrimos que não é uma enxaqueca. E quando ele entra no restaurante de novo, ele descobre que essa tal mulher que eu tô falando até agora é nada mais nada menos que uma das maiores críticas de comida do Brasil, que eu não sei o nome agora. Se souberem, dá aqui nos comentários. Continuando o filme, quando o prato é entregue a ela, que ela pediu, né, ela já critica o fato do restaurante ter os mesmos pratos de sempre, falando nada de novo, né? Falando que é bem difícil errar num bagulho que já é repetido muitas vezes. Ou seja, ela já reclamava disso mais vezes, né? Do restaurante só ter as mesmas opções, nada diferente. Então não dá pra saber que o restaurante já tá aí, ó, bem lascado. Enquanto os cozinheiros estão lá fazendo trabalho, né? Cozinhando lá, cortando e tal, assistindo vídeo do Jovem Crítico, eles percebem uma movimentação no fundo da cozinha, sabe? De umas coisas se mexendo assim e tal, não é normal. Não é normal. Na verdade, é ali que o caramelo tá roubando cenoura. Sim, gente, o caramelo é. O caramelo pode ser de Roma, mas ele é fitness, também cenoura. Como cenouras. Cenoura faz bem pra vista. E se você comer cenoura, você vai ver que o meu canal é muito bom. E quando ele vê um prato de carne na mão do Ivan, ai, aí ele não resiste não, cara. Ele vai pra cima do prato. Uma cena de câmera lenta, ele pulando devagarzinho assim. Daí o Pedro tá, não, ele derruba o prato. E eu não sei como que o prato não quebrou, né? Não faz sentido. Come a carne, derruba um monte de coisa. Começa uma cena brasbíssima dentro da cozinha. De todos os cozinheiros perseguindo o cachorro. E quando ninguém consegue pegar o caramelinho, né? O Ivan pega um rolo de rola massa, mais ou menos assim, desse tamanho aqui, ó. Isso me lembra uma figurinha de cebolinha que eu tenho, que eu não estou afim de falar. Ele acerta o caramelo na cabeça. Cara, ele pega o rolo, acerta o caramelo. Eita, acerta o caramelo na cabeça, matando ele na hora. Brincadeira, o cachorro não morreu não, tô brincando. Ele não matou o cachorro não, mas iria. Mas foi por causa do nosso protagonista Pedro que impediu do Ivan de bater no caramelo e salvando a vida do cachorrinho. Apenas pro Pedro aqui, ó. Apenas pro Pedro aqui, ó. Aqui.
depois disso, o Ivan vaza do restaurante. Meio que se demite, né? O Ivan se demite do restaurante, é isso. E o Pedro, adivinha, é promovido a um novo chefe do restaurante. Um sonho que ele sonhava muito. Ele já estava querendo conquistar o cargo de chefe há muito tempo. E com essa salvada de salvação, ele conseguiu finalmente realizar seu sonho de ser o chefe. Porque antes ele era o subchefe, sous-chefe, sei lá como é que fala. Mas no meio da comemoração, o Pedro lembra do prato da mulher lá, né? Do Masterchef, que eu esqueci o nome agora. E resolve fazer a coxinha, igual que ele tinha feito antes lá. E se ela aprovasse, a coxinha entraria pro menu. Se não, se não aprovasse, não ia acontecer nada. Então experimenta, faz aquela cara séria, olha seriamente sério pro Pedro. E descobrimos que tem coxinha no novo menu. Incrivelmente a coxinha foi aprovada e todos parabenizam Pedro. E cara, achei meio estranho a coxinha num restaurante chique. Bem estranho a coxinha no restaurante chique, né não? E quando ele já sai do restaurante, quem tá na porta esperando ele? Quem? O caramelinho, né, rapaz? Que recebe uma carne como recompensa para ajudar o Pedro a se tornar o chefe, né? Como? Não sei. E quando ele chega na tua casa já começa a chover, né? Cai um torozão. E ele escuta meio que um choro, uns latidos vindo da rua, né? Ele vai olhar e é o Caramelo se auto-convidando pra ir na casa do Pedro. Folgado, hein? Folgado. E é óbvio que ele deixa quando a chuva. Tô brincando, ele deixa quando entrar. Assim, ele faz uma festa na casa do Pedro, cara. Ele molha tudo, tenta destruir as coisas, né? Molha tudo, pega um monte de coisa, suja tudo, né? Que tá sujo na rua, né? Então Pedro faz um lanche pra eles, né? Com hambúrguer pro Pedro e outra carne de hambúrguer pro Caramelo. E como o próprio nome do Caramelo diz, vira-lata caramelo, ele vai, come a sua carne e rouba o hambúrguer do Pedro. E depois o Pedro sente outra dor na cabeça, né? Uma dor aguda. E o Caramelo vai lá tentar acalmar ele, né? E até que ele consegue acalmar o Pedro um pouquinho, fazer o Pedro se sentir um pouco seguro. É por isso que eu falo que o cachorro é a melhor companhia de um ser humano. Já falei isso uma vez? Não. Mas finge que eu falei. Passa o dia, Pedro acorda, né, com as lambidas do caramelo. Que nojo. E cara, cara, cara. O caramelo fez uma zona de guerra na casa dele, cara. Tá tudo destruído, comido, mijado, cagado. Vocês já entenderam? Cara, essa parte do filme, falar que essa parte do filme é muito engraçada. E é muito aquele dia, aquele teu dia que tá tudo errado. Tá tudo errado mesmo, tipo assim. O sol nascer quadrado e 2 mais 2 igual a 5. Porque vamos por parte. A noite tá tudo destruído, mijado, essa coisa lá. O caramelo mija no Pedro, na cama dele. Ou seja, ele mija no Pedro na cama dele. Ele acabou de acordar. E aconteceu que ele foi mijado e a cama dele também foi urinada. E quando ele vai levantar, ele pisa na bosta do cachorro. Tá isso com 10 segundos do dia. Caramelo rasga um doma dele. Enfim, vocês já entenderam que o Caramelo conseguiu fazer uma zona de guerra, né? E bom, depois do Pedro ver essa zona de guerra, ele decide colocar um coitado para adoção. Porque, né? Depois de tudo aquilo que eu falei. E aí eles vão até o espaço melhor amigo. Pode botar para adoção, adestrar. É literalmente uma escola para cachorro. E ali eles conhecem duas mulheres, donas do local. E uma das mulheres reconhece o Pedro. E ela é a mulher que o Pedro quase atropelou no início do filme, né? Que eu falei. E no meio da conversa sobre adoção, o Pedro de novo sente outra dor na cabeça. E até agora a gente não sabe o que é essa dor na cabeça. O filme não revelou pra gente o que é até agora isso. E quando a dor passa, o caramelo começa a lamber a parte esquerda do Pedro, mais ou menos nessa região aqui, ó, para ser mais específico. Cara, e uma das mulheres, ela fala, ó, se eu fosse você, eu iria no médico. Porque cachorro sente coisa que eles nem imaginam, meu querido. Não sei imitar mulher, desculpa. Então o Pedro, né, escuta o conselho, vai lá fazer um exame pra ver o que é essa dor, né, que ele imagina que é só uma enxaqueca normal. E o que ele achava que era enxaqueca não é enxaqueca. Quando ele sai do exame, ele descobre que não é uma dor de cabeça comum, mas sim que o Pedro está com um tumor cerebral.
de que é um tumor cerebral. Em outras palavras, o Pedro está com um câncer no cérebro. E ainda para piorar, a mulher ainda fala que a cura é muito improvável. Ou seja, a chance do Pedro se curar é baixa. E a chance dele morrer é bem alta. Tipo, tão alta quanto o Flamengo ganhar o Brasileirão. Segue o líder. Segue o líder não, né? Segue o vice. E o mais interessante, não que isso seja interessante, interessante do fato assim, eu não quis dizer que é interessante o câncer, mas não me xinguem nos comentários, por favor. É que o tumor é no mesmo lugar que o caramelo tava lambendo, né? Eu falei que ele tava nessa parte aqui. Então o tumor é nessa região aqui que o caramelo tava lambendo. Ou seja, o caramelo tava tentando avisar o Pedro que ele tava com câncer. Só que, ó, como o caramelo fala, o Pedro não conseguiu entender, né? Eu também não entenderia. Mas depois disso comecei a ficar com medo, porque eu tenho uma cachorra em casa. E se ela começar a lamber, tipo assim, meus testículos, daí eu não vou conseguir ter uma vida legal. E quando ele vai pro restaurante, né? O Pedro tá tão focado no câncer, né? Ele pesquisa lá. Eles mostram uma cena dele no telefone assim, negócio de cerebral, ananã, pesquisando tudo, né? Como qualquer pessoa normal faria. Ele acabou esquecendo a comida no fogo e, né, acabou pegando fogo, né? A comida queimou. E não é só isso, esse câncer ainda vai atrapalhar muita coisa na vida dele. E um outro problema, cara, é que o Pedro tá com medo de contar esse câncer pra alguma pessoa. Ele sempre fica inventando desculpa, tá vendo? Vendo que ele tá inventando desculpa mesmo no geral. E ele até pensa em contar pra mãe dele por causa do câncer, né? Mas de novo, ele mente, fala que é sobre o trabalho, né? Que é algo menu e tal. Cara, isso é algo que eu não gostei muito dele. Tipo assim, poxa, ele fica inventando coisa. Tem que contar pra alguém, cara. Tem que contar pra todo mundo, cara. Porque, na minha cabeça, não sei. Mas pra mim, cara, se você contar muito pra muita gente vai te apoiar. E essa batalha contra o câncer vai ficar mais fácil ainda, porque vai ter gente te apoiando, te encorajando, te ajudando. Então você tem que contar, cara. Não tem como ficar escondendo. Na verdade, ele contou pra uma pessoa. Nem a pessoa, contou pro caramelo, que já sabia. E quando o Pedro e o caramelo chegam em casa, ele dá um banho do caramelo e depois pensa no nome pro cachorro, né? Tipo assim, fica. Qual que é o nome dele? Ivan, Thor, fica pensando no nome. E o nome dele é justamente Caramelo. O nome do cachorro caramelo é Caramelo. Que na vida real ele chama amendoim. Depois disso, eles vão passear ali perto. E o cachorro, o caramelo, ele foge pra uma igreja ali perto. Então Pedro vai à procura do caramelo, entra na igreja e, cara, tá geral cantando assim: Ah, tá, entra na minha casa, entra na minha vida. Sabe onde ele tá? Caramelo tá lá, uivando no altar, junto com a música que tá lá. Sendo engraçado e bonito. O caramelo é levado, mas é crente, né? Pelo menos. Depois disso, o Pedro vai no hospital para fazer de novo para fazer começar o tratamento e deixa ele com a dona Zélia. Não sei qual que é a relação dela com o Pedro, ela só simplesmente apareceu. Não sei qual que é a relação dela. E cara, quando ele chega no hospital, cara, viu um monte de gente ferrada por causa do câncer de aparência feia, a pessoa acabada, magra, né? Por causa do tratamento do câncer lá e tal. Gente acabada mesmo, gente toda ferrada, mas no meio disso, ele conhece. O pai acordou. Um de melhores, não, o melhor personagem desse filme, o Léo, que carinhosamente conhece o Pedro com um papo de: Pô, cara, ter uma bola não faz diferença não. Cara, ele fica o filme inteiro, ou boa parte do filme, fazendo essa piada com bola, que bola, bola, e não é algo forçado, é algo maneiro. E que com certeza existe um brasileiro que você conhece que faz essa piada com bola. E o Léo, cara, ele fala algo que é realmente muito importante pra esse tipo de doença. Essas doenças de tumor, né? Que é ter o que, ó? Importante é o quê? Ter mindset positivo. Em outras palavras, ter sempre um pensamento positivo para tudo que é tipo de situação. Porque é só pensar, podia ter sido pior. E quando o Pedro chega em casa, cara, nossa, tá uma zona de guerra danada, cara, tá tudo destruído, igual na primeira vez que o Caramel ficou na casa. E a Dona Zélia tá onde? Derrotada no sofá, acabada. Ela chega assim, ué, Dona Zélia, você tá onde? Ela chega, tô aqui. É igual um bêbado de bar que a gente vê.
E mais tarde, Pedro começa a sentir de novo os efeitos do tratamento, como o vômito e náusea. Não sei se é por causa do tratamento ou por causa do câncer, não. Acho que é por causa do tratamento. E o Caramelo, obviamente, tenta sempre acalmar o dono, né? Apoiar o dono para ajudar um cadinho emocionalmente. Aí passa o dia, mostra a cena das duas mulheres do espaço do melhor amigo, a Camille e uma outra lá, escolhi com seu nome, enfrentando problemas financeiros com um aluguel que está atrasado em 4 meses. Em vez de aluguel atrasado, parece até só uma madruga. E de repente o Pedro entra no lugar querendo matricular o Caramelo na escola. Na escola pra cachorro, não é uma escola pra cachorro mesmo. Querendo matricular o coisa lá, né? O Caramelo. E cara, uma das meninas do Espaço Melhor Amigo fez uma cena, que essa cena é muito brasileiro. Assim, oi, solução, tudo bem? Teve esses planos aqui. Tem o prata, que é muito prata. Tem o gold, que não interessa. Tem o diamante, que é muito bom. Tem banho, dólar, tem tudo. Você pica o cartão. Cara, é muito brasileiro isso. E depois disso mostra várias cenas bonitas do Caramelo evoluindo na escola e do Pedro batalhando contra o câncer. Ele tem troca, né, do Caramelo da escola e Pedro com o câncer. Fica trocando uma cena legal, mostrando eles evoluindo juntos. E quando eles chegam em casa, Pedro recebe um boletim escolar do Caramelo. E o Caramelo, cara, um aluno exemplo, com excelente nota, incluindo 0 e 5. De 0 a 10, ele recebe 3 notas vermelhas. E agora vem uma cena muito boa. Essa cena é muito boa. Do Pedro tentando convencer o Caramelo a comer a ração. Porque ele recebeu uma alimentação zero. Ele não comeu. E como ele convence? Caramelo, que essa ração é boa aqui, ó. Uma delícia com o cheiro bom, ó. Não, ele faz isso aqui, ó. Aqui, ó. É bom, ó. É uma merda. E ele descobre que não é bom. Do pior jeito, mas descobre. Depois disso, ele e o Caramelo vão visitar a Monipe lá na praia. Pensando em contar sobre o câncer. E quando eles chegam, ela já pergunta se tem algo errado com o Pedro, né? Porque ele não tinha tempo pra cuidar de cachorro, dele nada arranjou tempo. E o Pedro não fala, ele fala que só tem o negócio de trabalho, que o trabalho tá puxado, que tem dos menus, tá nervoso, blá blá blá, não contou sobre o câncer. Bom, daí depois disso a mãe do Pedro fala pra eles virarem a cabeça, pra ele e o Caramelo ir na praia. Então eles vão na praia, né? Tem uma cena bonita lá, eles marcando na água, cena maneira também, inclusive. Até a parte do Caramelo começar a perseguir um vendedor de balão na bicicleta, que acho que ele achou que era uma moto. Cara, eu ri muito nessa cena, cara. Eu ri muito nessa cena, cara. O vendedor correndo igual um doido, cagado de medo do Caramelo. O Caramelo se divertindo todo nas bolas, nos balões lá. Muito bom, cara. Cinema. E quando ele volta, né, pra cidade dele, vai pro espaço melhor amigo, ele não tem uma notícia muito boa. Ele acabou perdendo o Caramelo no mar. Mas em troca, ele trouxe um outro animal substituindo ele. E mostra o Caramelo, uma cena do Caramelo correndo com uma roupa de tubarão muito boa, aquela roupinha de tubarão, Caramelo correndo. Foi muito bom. Igual um tubacão, entendeu? Tubacão, um cachorro, cão. Deu Caramelo tá igual um tubacão. Foi boa, cara. E passa um tempo, Pedro faz um pedido. Inesperado para as mulheres do lugar, né? Ele chama elas para jantar, porque hoje vai ter a estreia do novo menu dele. Dele não, né? Do restaurante dele. Ah, é dele, né? Que ele fez. E óbvio, elas aceitam, né? Porque comida de graça, né? Até eu. E quando elas chegam no restaurante, ele tá lá cozinhando normal, recebe as duas, tudo normal. Até que uma das cozinheiras dele pede pra ele experimentar um prato, acho que uma feijoada, sei lá. E ele fala que tá sem sal. Até aí, tudo bem, né? Ele tá sem sal, ele bota sal normal, né? Normal, às vezes passa, a gente não tem sal, tranquilo. Só que a dona do restaurante reclamou que os clientes, falou que os clientes estão reclamando que o mesmo prato que ele falou que tá sem sal, tá salgado demais. Daí fica, como assim? Se ele acabou de falar que tá sem sal, como é que tá salgado? Daí vai e experimenta de novo. E ele não tá sentindo gosto nenhum, ele tá sentindo gosto. Ele fala que não tá salgada, mas não tá sentindo gosto. Isso tem uma explicação. O tratamento do câncer. O paladar dele é por causa ou do câncer ou do tratamento do câncer, não sei. Cara, isso pode acabar com a carreira dele. Porque é o paladar, né? Paladar é tudo no restaurante. Pra ver se o ponto da comida tá bom, de sal, de açúcar, etc. Tá entendendo, né? Muito importante isso. Ou seja, isso pode acabar com a carreira dele. E ao mesmo tempo ele percebe que além do paladar, tufos de cabelo dele estão caindo. Outro problema por causa do tratamento do câncer, né? Que cai os cabelos assim. Ele puxa e cai tudo. Cara, isso é muito importante também o cabelo. Porque as comidas podem ficar, né? Pode, né, ficar contaminada, pode ficar suja, as pessoas ficam com nojo da comida, pode manchar a imagem do restaurante e do cozinheiro.
E no meio disso, Pedro começa a ficar tonto, né? E acaba desmaiando, misteriosamente. E quando ele acorda, já acorda no hospital com uma notícia séria. Que o tratamento não deu certo e vão ter que operar a cabeça dele daqui uma semana, porque o tumor acabou crescendo. E a chance dele morrer ainda é alta, se não morrer, pode ter sequela irreversível. Depois o Pedro vai pra casa, né, pra esfriar um pouco a cabeça, esclarecer a notícia, né. E quando ele chega em casa, cara, ele explode de raiva, né, raiva, tristeza. O Caramelo tá lá, coitado, tentando acalmar ele, né, coitadinho. E no outro dia ele já recebe uma visita. E quem que é a visita? O nosso querido Léo. O segundo melhor personagem, o melhor Caramelo. Que já tá cobrando ele, né, por faltar na quimio sem avisar nada, que a quimio é importante, né, porque, né, tem que tentar se curar, né. Eles trocam um papo ali, né, normal, um papo de amigo, e o Léo chama o Pedro pra grafitar um cadinho, né, pra grafitar as paredes. E o Léo, como um ótimo amigo que é, ele fala que a arte dele fica uma bosta. Ah, é um amigo, né? Isso é amigo pra isso, pra criticar. Mentira, não é não. Cara, o Léo entrega aquele outro papel animado, sabe? Aquele que você puxa assim as folhas e passa as folhas rapidão, faz uma imagem, maneiro isso. Cara, que termina dizendo, bola pra frente, dizendo pra gente seguir em frente, não importa a situação, tem que seguir em frente, meu irmão. Depois da cena já corta pro espaço melhor amigo de novo, tendo outros problemas financeiros e com um prazo de um mês pra conseguir quitar a dívida, né? Pra conseguir pagar o que eles devem. Porque senão eles vão falir, né? Porque não pode falir. E é nessa hora que o Pedro chama a Camila pra sair, uma das mulheres do espaço melhor amigo pra sair, chama ela pra sair, né? E ela conta pro Pedro o problema do dinheiro que ele, né, que ela tinha passado antes, né, que a gente acabou de ver. E ele fala que eles vão resolver isso. Ele já tem até com uma ideia na cabeça, só que ele não contou o que é essa ideia. Depois disso ela começa a raspar o cabelo do Pedro, né, porque já tá caindo mesmo, não faz diferença. Aí eles se beijam, rola uma pegação, uma melação danada, começa a tirar a roupa do outro, já entenderam. E no dia seguinte o Pedro parece até que tá muito bem psicologicamente, e reúne coragem e finalmente fala pra mãe dele que ele tá com câncer. Já era hora já, né, já tá até careca. E depois disso a cena corta com ele e a Paula, uma amiga dele do trabalho, que eu esqueci de falar, desculpa. Com um carrinho, né, um carrinho aqueles food truck lá de coxinha abandonado. Aí você pensa que eles vão usar esse carrinho, né, pra alguma coisa. Para ajudar o dinheiro do tratamento? Não. Na verdade é para salvar o espaço melhor amigo da falência. E eles começam a reformar o lugar todinho lá. E quando termina, vemos que isso tornou um food truck de coxinha com direito a coxinha para humano e cãoxinha para cachorro. Depois disso ele vai até o hospital, né, pra fazer de novo o negócio da químio. Vê que o Léo, ele não tá lá. Aí eu tô pensando, cara, o que aconteceu com o Léo, hein? Ele chega lá no lugar e recebe uma notícia triste. O Léo teve uma embolia pulmonar e ele não resistiu. Que é quando uma artéria do pulmão é bloqueada por um coágulo sanguíneo. E o Léo acabou não resistindo e infelizmente acabou morrendo. Cara, e o Pedro ficou arrasado, cara, eu também. Eu gostava do Léo, cara, tadinho. Cara, o Léo não merecia morrer, não, cara. Eu gostava do Léo. O Léo é um personagem favorito. Daí o médico fala que o Léo, antes de morrer, ele pediu me entregar algo pro Pedro, né, pra ele. E esse algo é uma carta dizendo que não deu tempo de contar tudo, né, o principal. Que não é sobre marcar o mundo, mas sim as pessoas. E quando o Pedro vai sentar na sua cadeira, ele vê outro garoto passando pelo mesmo que ele passou. E o Pedro decide passar pro garoto tudo o que o Léo passou pra ele. Até o lance do câncer de bola e mindset positivo. Então Pedro reúne força de novo e tá disposto a salvar o espaço melhor amigo. Não só para salvar o espaço melhor amigo, mas sim pelos cachorros, por ele, pelo Caramelo e principalmente pelo Léo. E quando ele percebe, tá o Caramelo e até a Dona Zélia chamando os clientes pro lugar, né? Que lota pra caramba. Tanto de pessoa, tanto de cachorro. E quando acaba o dia, só fica lá ele e o Caramelo. Que, né, o Pedro vai lá, comida pro Caramelo. O Caramelo começa a latir, 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 latir. Começa a ficar latindo toda hora. E se pergunta, cara, por que ele tá latindo, né? Fica confuso. Só que depois a gente percebe que o Caramelo tá latindo. Pedro passa mal e acaba desmaiando. O Caramelo tava tentando avisar pro Pedro o tempo todo sobre isso. Só que Pedro não entendeu, eu também não entenderia. E o Caramelo na hora tentando tirar o Pedro dali, né? Mas não consegue. O Caramelo é pequeno e o Pedro é muito grande. Só que o problema é que o Pedro tinha colocado coisa no fogo, que acabou pegando fogo.
E o fluxo espalhou pro trailer todo. Ele tenta tirar o Pedro o mais rápido possível, não consegue. E o pior, cara, o lugar começa a pegar fogo, é o que eu falei. Então o Pedro corre risco de vida. Então o Caramelo deixa o Pedro ali e vai tentar buscar ajuda, cara. E a cena, cara, é muito tensa, muito tensa. Que o Caramelo sai correndo, corta a patinha pro vidro, quase atropelado por um monte de carro, cara. Uma cena muito tensa, não sabe se ele vai conseguir chegar a tempo. Ele finalmente contra a Camila e a mãe do Pedro, que vão ajudar na hora, né? E essa cena é muito tensa, cara. Mas Caramelo não ajudar o Pedro. Ele fica assim, será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir? Fica muito tenso, fica na dúvida. Então a cena só mostra o Pedro sendo pego por alguém misterioso. E de repente ele acorda no hospital e fica sabendo de tudo que aconteceu. Ele fica sabendo também que a cirurgia é daqui a 2 horas e suas chances de sobrevivência são mínimas. Mas o Pedro sente algo, sente falta de algo, caramelo. Mas ele não é permitido entrar. Então a mãe do Pedro, a Camila e outra mulher do espaço melhor amigo lá tem um plano. Eles vão até o espaço melhor amigo e levam todos os cachorros pro hospital. Inclusive, óbvio, né, o Caramelo, que vai direto pro colo do Pedro, felizão que ele tá vivo. Uma cena emocionante do Pedro se reencontrando e agradecendo por tudo que o Caramelo fez por ele, até de salvar a vida dele. Então ele vai pra sala de cirurgia, fecha os olhos, a tela fica preta. E por isso vemos um discurso do Pedro. E depois só vemos a Camila, a mãe do Pedro, a Paula e o Caramelo em frente a um túmulo. É, o Pedro não sobreviveu. Tô brincando, brincadeira. O Pedro não morre não, tô brincando. Na verdade acontece um monte de cena do Pedro e do Caramelo crescendo ao lado, né? Juntos, ao lado a lado. Mostrando seu casamento com a Camila, né? Mulher do espaço melhor amigo. Tendo filhos e ainda lutando contra o câncer, que praticamente já venceu já. Mas tem aquele negócio de vômito lá e tal, ainda tem esses problemas, mas praticamente venceu. E tudo isso que eu falei foi ao lado do nosso querido Caramelo. Já velhinho, né? Velhinho, tadinho. E a última cena dele e o Caramelo juntos na praia, onde o Caramelo adorava ficar no mar. E a câmera vai subindo com uma música lindona, cara. Ele e o Caramelo juntos, relembrando os momentos deles. E assim acaba o filme Caramelo. E graças a Deus o Caramelo não morre no filme, mas o filme já mostra que a morte dele é próxima, porque ele já tá velhinho, tadinho. Mas pelo menos ele não morreu, graças a Deus, cara, é isso. É isso que o filme de cachorro tem que ser bom, cara, o cachorro não morre. Bom, gente, agora eu vou dar a minha nota final, né, pra cada tópico. Cara, vamos usar com o protagonista, que o protagonista é bom, cara, além de fazer pessoas com câncer e com cachorros, que é o meu caso, né, que eu tenho cachorro, se identificar com ele, cara, muito bom, cara, ele é um personagem bem envolvente, ele é um bom ator também. Então, cara, o protagonista é nota 8. Muito bom protagonista, adorei. Só não gostei muito do fato dele demorar muito pra falar sobre o câncer, né? Demorou, enrolou mais ou menos. Mais da metade do filme ficou enrolando. Quase ninguém soube do câncer, então não gostei muito disso. Agora, a atuação dos personagens, cara, é muito boa. Cara, eles sabem atuar, eles fazem uma expressão, eles fazem expressão. Muito boa a atuação deles, cara. Mas o melhor ator, com certeza, foi o Caramelo, cara. A atuação aqui, ó. Atuação digna de cinema, tá? Nota 9 pra atuação. Os personagens secundários são até que bons, cara. Eles ajudam a desenvolver a história. E eu acho que ninguém foi desperdiçado ou jogado fora. Eu acho que realmente todos são ótimos. Cara, então para os personagens secundários dou nota 10. Agora a trilha sonora, cara, é um ponto fortíssimo desse filme, cara. É muito bom a trilha sonora, cara. É muito boa, cara. A maioria das trilhas e músicas de filmes são relacionadas a caramelo. Igual a música final, né? Que um céu doce feito, caramelo, uma coisa assim. Tem o caramelo, tem um monte de música relacionada ao caramelo. E que as trilhas também são boas, são usadas no momentos certos, não são repetidas. Então, cara, pra mim, trilha sonora, cara, nota 10. Muito boa, muito boa. Cara, a história também desse filme é muito boa, uma história realmente realista que acontece com muita gente. Não é nada mítico ou de ficção ou nada muito exagerado ou forçado. Uma história muito boa, cara. Nota 9. Muito boa história, nota 9. E o final, cara, só do fato do Caramelo não ter morrido, cara, eu dou um 10 com certeza. Final, nota 10. Agora chegou a hora dos tópicos bônus, né? Que tem dois tópicos bônus. E, mano, a mensagem desse filme, cara, é ótima. Fala que tem que ter um mindset positivo e ver o lado bom das coisas, né? Pelo menos é o que eu entendi. Então a mensagem desse filme, cara, nota 9 vai, nota 9 tá bom, muito boa. Agora, a emoção, que é outro tópico bônus, esse filme, cara, é cinema, tá? Muito boa.
Cara, eu me senti muito envolvido com os personagens do filme. Cara, os acontecimentos me deixou tenso de verdade. Tem filme que você olha e fica assim: ah, ele bateu o carro. Entendi. Aqui, mano, você fica tenso, cara. Você fica muito tenso e é muito bom, cara. Ih, vai acontecer isso. E sabe isso? Nossa, aconteceu, ele morreu. Nossa, você fica muito tenso, cara. Você se envolve com os personagens. É muito bom isso. Então, cara, nota 9 pra emoção. Muito bom também. Então, minha avaliação ficou: protagonista, nota 8. Atuação, nota 9. Personagens secundários, nota 10. Trilha sonora, nota 9. História, nota 9. Final, nota 10. Mensagem, nota 9. E emoção, nota 9 também. E, juntando tudo isso, minha nota final do filme foi 9. Um filme muito bom. Mas, rapaziada, o que vocês acharam desse filme aí? O que vocês acharam da minha avaliação? Acharam justo? Deixa aqui embaixo nos comentários. E não esqueça de deixar o teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, obrigado por assistir. Eu sou o Jovem Crítico. E nenhum valeu, amigos.